Olá pessoal, meu nome é Miguel Marques, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Paraíba e sou bolsista no PET Elétrico FPB, que juntamente com o PET Física, também na Universidade Federal da Paraíba, está desenvolvendo esse curso de Física Geral 3 e nessa aula vamos tratar mais especificamente sobre os campos elétricos, que corresponde ao capítulo 22 do livro de apoio que estamos utilizando para essas aulas de resolução de exercício, que é o livro Halliday, em sua 10ª edição, e o volume 3. Bom, para essa aula de resolução de exercícios hoje, trouxemos as questões 37, 39 e 56 do capítulo 22, e vamos para a primeira. A primeira questão, a questão 37, fala que o engenheiro foi encarregado de projetar um dispositivo no qual um disco uniforme carregado de raio R vai produzir um campo elétrico em um ponto. Sabemos que qualquer corpo eletrizado ou até um corpo multiforme, ele vai produzir um campo elétrico na sua redondeza, certo? Ele também fala aqui que o módulo do campo é mais importante em um ponto P no eixo do disco, a uma distância de 2R do plano do disco, como na figura A, que tem na próxima imagem. Para economizar material, foi decidido que era necessário substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo, R, porém com um raio interno de R sobre 2. O anel tem a mesma densidade superficial de carga que o disco original. Ele quer saber qual a redução. Então, aqui temos as imagens. O disco, esse daqui é o disco original. Vemos que ele tem uma área, e essa área aqui tem uma carga. Então, ele está eletrizado. Ele vai produzir um campo elétrico nesse ponto, certo? E a nova proposta é substituir o disco por um anel com um raio externo R, certo? E um raio interno R sobre 2 para economizar material e ainda assim produzir um campo elétrico nesse ponto. O campo elétrico produzido no ponto P pelo disco ou até mesmo pelo anel é dado pela equação abaixo, que é o módulo do campo elétrico é igual a constante de proporcionalidade vezes Z. Esse Z é a nossa distância do centro até o ponto P, como está aqui ao lado, e a carga dividido pela distância, vamos supor, uma pequena carga aqui desse disco que está produzindo um campo elétrico nesse ponto P. Então, essa distância aqui, ela vai ser igual, essa distância eu vou chamar de Y, ela vai ser igual a quem? Y vai ser igual a raiz quadrada de R, esse meu Rzinho aqui que é o raio, ao quadrado, mais o meu Z, Z ao quadrado. Outra informação que temos da aula passada é que o campo elétrico produzido pelo disco tem somente a componente no eixo Z, pois as componentes no eixo X e no eixo Y são anuladas por simetria. Então, continuando, para essa questão, podemos considerar o disco como uma coleção de anéis e somando todos esses anéis, conseguimos obter a mesma distribuição de carga aqui com a mesma área. Considerando um campo produzido por um anel como dE é igual a constante de proporcionalidade vezes a distância dividido por uma pequena parte da carga do disco completo, dividido pela distância daquela carga até o ponto P. E para obtermos o anel completo, vamos integrar do menor raio até o raio maior, que seria R igual a meu Rzão, que é o raio do disco, certo? Só que antes disso, vamos lembrar de uma informação que foi dada no enunciado, que o disco tem uma densidade superficial de carga uniforme. Então, para isso,
sabemos que em um pequeno pedacinho aqui do disco, ele vai ter uma carga, e essa carga ela vai estar distribuída para uma pequena área. E isso aqui vai me dar a minha densidade de carga para aquele pedacinho. Só que a minha área vai ser quem, considerando o anel. Se pegarmos um anel, ele vai ser esse meu dr, o pequeno raio, né? Vezes 2πr, que seria o comprimento da minha circunferência, certo? Então, substituindo a informação, chegamos nessa relação, em que temos aqui que o dk, pequeno pedacinho de carga, foi substituído por isso daqui, considerando ele multiplicado pela constante de proporcionalidade k, vezes a distância dele até o ponto, dividido pela distância, certo? Então, tomando os limites de r igual a zero, que é o centro do disco, até o r igual a o raio do disco, que é o limite superior, vamos integrar a equação do slide anterior e vamos chegar nessa relação, que o campo produzido no disco será igual à distribuição uniforme de carga, dividido por 2 vezes a permissividade elétrica, vezes 1 menos 2r, o raio do meu disco, dividido pela raiz de 2r ao quadrado mais r ao quadrado. Então, lembrando, esse aqui é o campo, o módulo do campo produzido no meu ponto P pelo disco. De forma semelhante para o anel, lembrando que o anel ele vai ter um raio externo, certo? Um raio externo e vai ter um raio interno, certo? Podemos considerar ele aqui, como foi feito, que o campo elétrico produzido por um anel será o campo elétrico produzido pelo disco maior menos a parte do campo elétrico produzido pelo o disco menor, esse disco aqui do meio. Foi o que eu fiz. O campo elétrico do anel produzido no ponto P será o campo do disco completo menos a parte que foi retirada para poupar material. Então, nesse caso, chegamos à relação de que o campo elétrico produzido pelo anel dividido pelo disco vai me dar a relação de redução. Fazendo as devidas manipulações matemáticas aqui, chegamos que a razão entre o campo elétrico produzido pelo anel e o campo elétrico dividido pelo campo elétrico produzido pelo disco é de 0,283. E multiplicando por 100, encontramos a porcentagem. E a porcentagem de redução do campo elétrico no ponto P, quando estamos com um disco, passamos para um anel com raio externo e interno, houve uma redução de aproximadamente 28% do módulo do campo elétrico produzido no ponto P. Então, passando para a próxima questão, temos aqui o famoso experimento de Millikan, que ele fala que uma gota de óleo com raio de 1,64 micrômetros, com massa específica de 0,851 gramas por centímetro cúbico, permanece imóvel na câmara C, da figura ao lado, no próximo slide, com um campo vertical de 1,92 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Ele pede aqui para determinarmos a carga dessa gota de óleo em termos de E. Continuando, aqui temos a figura do experimento que está ilustrando o experimento de Millikan. Temos aqui um borrifador de óleo nesse compartimento A. E aqui temos a gota de óleo que passou. E essa gota de óleo, ao passar aqui, ela vai sofrer a influência de um campo elétrico dentro desse compartimento C. Então, do que sabemos que a gota permanece imóvel no compartimento C. Logo, podemos estabelecer a relação que massa da gota vezes a gravidade será igual à carga dessa gota vezes o campo elétrico que está atuando em cima dela. E sabendo que as informações básicas aqui são m para massa, g para gravidade
e Q a carga da gota, e aqui está representando o módulo do campo elétrico que atua sobre a gota. Além disso, vale lembrar que do enunciado temos as informações a respeito da gota, como o seu raio, a densidade e também o campo elétrico que está atuando nela. Então, a partir da densidade e do raio da gota do óleo, podemos encontrar a massa dessa gota. Então, densidade é massa por volume, considerando a gota como uma esfera. Podemos calcular o seu volume por 4πr ao cubo, dividido por 3, como está aqui. E sabendo que sua densidade tem esse valor, podemos passar aqui multiplicando e chegar na informação de que a massa da gota é igual a 1,57 vezes 10 a menos 14. Então, voltando àquela relação de igualdade, já que a carga permanece imóvel, né, dentro do compartimento C, substituindo os valores que já temos informações, como o campo elétrico em cima da gota de óleo, a massa que acabamos de descobrir e supondo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Chegamos no valor da carga para a gota de óleo e ela é uma carga negativa, com um módulo igual a 8,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Porém, queremos ela em termos de E. Vamos fazer o seguinte, pegar esse total e dividir pelo valor de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Chegamos na informação de que a gota de óleo tem essa carga, menos 5E, certo? E com isso podemos passar para a próxima questão. Bom, nessa questão temos que um dipolo elétrico, que é formado por duas cargas de sinais opostos, com uma carga de mais 2E e menos 2E, separadas por uma distância de 0,78 nanômetros, e sobre este polo é imposto um campo elétrico de módulo igual a 3,4 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. A questão nos pede para que calculemos o módulo do torque exercido pelo campo elétrico sobre esse dipolo quando o momento dipolo, que é o vetor apontado da carga negativa para a positiva, estiver paralelo ao campo elétrico, perpendicular ao campo elétrico e antiparalelo ao campo elétrico. Analisarmos nessas três situações. Aqui tem uma figura que ilustra a situação. Temos um dipolo aqui formado por uma carga positiva e uma carga negativa, que estão separadas a uma distância de 0,78 nanômetros. Temos aqui que o campo elétrico está apontado para a direita. E vemos que nesse lado aqui temos a parte eletrizada positivamente, né? E aqui a parte negativa. Por isso o campo elétrico está apontando para a... Vemos aqui também que ambos os campos produzidos pelas cargas eletrizadas apontam no sentido do campo elétrico original, então para a direita. E vemos que a força elétrica da carga negativa aponta em sentido oposto ao campo imposto sobre esse dipolo, ou seja, a F2, a F da carga negativa, está apontando para a esquerda, o que é diferente do que acontece para a carga positiva, em que o campo elétrico e a força apontam para a direita no sentido do campo original. Temos também que esse vetor aqui, o vetor P, que representa o momento do dipolo, ele é um vetor que aponta em direção à carga positiva e ele é calculado como por módulo da carga vezes A. Chamamos de A e esse A representa aqui essa distância aqui entre uma carga e outra. Bom, vemos aqui que as forças elétricas de ambas as cargas estão com sinais opostos, então a força resultante sobre esse dipolo ela tende a ser nula. E como as linhas de F1 e F2 nessa situação aí não coincidem, surge um torque sobre esse dipolo e esse torque tende a alinhar o momento dipolo com o campo elétrico. Então, podemos calcular o módulo do torque a partir de menos o módulo do momento, né? Vezes o módulo do campo, vezes seno do ângulo formado entre o campo e o vetor do momento do dipolo. Então, para a letra A, queremos que
o momento do dipolo seja paralelo ao campo elétrico. Então, dessa forma, o ângulo entre esses dois vetores será θ igual a zero. Quando calcularmos o módulo do torque, essa parte da equação irá anular, uma vez que seno de zero é zero. Para a letra B, precisamos calcular o módulo do torque para quando o vetor, que representa o momento do dipolo, estiver perpendicular ao vetor campo elétrico, ou seja, em uma das partículas, o momento dipolo vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com o vetor campo elétrico. Então, nesse caso aqui, jogando na equação do seno, teremos seno igual a 1 e somente é preciso substituir os valores dados em questão, como o módulo do campo elétrico, e calcular o módulo do momento do dipolo, que, como dito anteriormente, é a carga de uma das partículas vezes a distância entre elas, ou seja, 2e, uma vez que e é 1,6 vezes 10 a menos 9, vezes a distância entre a partícula positiva e a partícula negativa, que é de 0,78 nanômetros. Com isso, chegaremos ao resultado que o módulo do torque é aproximadamente 8,5 vezes 10 a menos 22, uma vez que seno de 90 é igual a 1. Para a letra C, temos agora que o vetor do momento dipolo ele é antiparalelo ao vetor do campo elétrico. Ou seja, se o campo elétrico aqui está apontando para a direita, o meu vetor momento dipolo está apontando para a esquerda. Nesse caso aqui, um vetor em relação ao outro está fazendo um ângulo de 180 graus. Sabemos que o seno de 180, novamente, assim como zero, como o seno de zero também é zero. E para esse caso aqui, o módulo do torque será nulo. Com isso, finalizamos essa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis pelos seguintes canais, como o Instagram, o e-mail e também nos comentários desse vídeo. E também pelos sites dos grupos. Curta, inscreva-se e compartilhe com os amigos esse vídeo. Agradecemos a atenção.